Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, de todas. Esse é o nosso 8º seminário. Para fazer essa mesa de abertura, eu gostaria de chamar a presidente da FETAN e secretária de Finanças do Sindicep, Paula Leite. E o secretário-geral do Sindicep, Antônio Carlos. Então, pessoal, nós estamos no 8º. Gente, no 8º seminário dos agentes de apoio. Vocês sabiam que não tem nenhum setor no sindicato que tem tanto acúmulo de seminários igual o nosso? A gente começou essa história em 2006, né? Levanta a mão aí, quem é desde o começo? Aí, galera! Agora, esse 8º seminário nosso é para a gente colher os frutos de todos esses trabalhos, de todos esses anos que de 2006 para 2015, são 9 anos de trabalho, né? É muito tempo, não é não? E a gente já construiu o projeto de lei da revisão do nosso plano de carreira, que em 2013 a gente teve lá o nosso reajuste, 2014 a gente falou, ó, congela aí que agora é o momento de outro pessoal, 2015 é o nosso momento está chegando agora. E a gente vai precisar desse time que está aqui, multiplicar por 10, para que a gente consiga ter o mesmo êxito que o pessoal operacional da saúde, os agentes de combate à endemia, que eram trabalhadores da mesma carreira de vocês, que eram zoonoses, hoje são da saúde, né? Agente de combate à endemia, e saiu gente boa de lá pra caramba. Eles iniciaram a greve, eles terminaram a greve, eles conquistaram tudo. Porque disciplina, organização, que conseguiu fazer uma grande mobilização para que a gente fosse pressionar o nosso patrão para ter a conquista. Bom, gente, bom dia a todas e a todos, né? Por que a todas? Né? Porque a maioria aqui, como a Paulinha já colocou, são mulheres, né? E a gente fica feliz por quê? Porque o homem nasceu da mulher, né? A mulher é a grande administradora da família, da casa, né? A mulher, ela tem aquela capacidade de acalentar e fazer outras obrigações. Ela pensa, escreve, formula, né? Então assim, a gente fica feliz quando a gente está em um processo onde tem aquelas que são mães, que são esposas, né? Que são namoradas, né? Então estou muito feliz por estar com vocês hoje aqui. E feliz porque, como a Paulinha já colocou, entendeu? Este é o 8º seminário, e 8º seminário do nível básico da Prefeitura da cidade de São Paulo. São poucas as instituições sindical que valoriza nível básico, nível operacional. O Sindicep é uma instituição geral, um sindicato geral, onde ele valoriza todas as categorias. Mas não dá para você não valorizar a base, porque ela é a razão do todo, né? A gente não consegue construir um prédio se você não tiver uma boa fundação, uma boa base. E é apostando nesta boa base que a gente consegue construir os processos vitoriosos que esta entidade tem construído ao longo dos anos. A importância de fazer junto, porque seria muito fácil, e que seria o errado, se nós pegássemos os nossos pensadores, né, os nossos cientistas, os nossos formadores, os nossos diretores, e fizéssemos um plano de carreira para vocês. Será que a gente iria acertar o que vocês precisam,
aonde é que a situação está apertando, como é que é a condição de trabalho, como é que é a relação. Ia ser muito difícil. Agora, quando a gente faz conta, são 8 anos que vocês estão planejando, estudando junto, a Paulinha coordenando, direcionando como fazer, buscando, entendeu? Cada opinião, cada companheiro, para podermos construir uma carreira, para irmos para uma mesa qualificados, sabendo o que é importante para a carreira do nível básico, para a carreira, entendeu, do agente de apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso a gente estar aqui de novo, né, no 8º seminário nosso, né, eu também sou agente de apoio, funcionária da Prefeitura. Eu era de creche, né, agente de apoio de creche, auxiliar de cozinha, e hoje eu estou no RH do gabinete do prefeito e liberada para a direção do sindicato. Então, eu queria dar boas-vindas a vocês e que a gente tenha um bom seminário. Vamos tratar hoje da questão dos agentes de apoio, especificamente dos agentes de apoio. Vamos recuperar um pouco. A lei que instituiu o quadro do agente de apoio é uma lei de 2003, portanto já faz 12 anos dessa lei, né? E nesse período a gente já tem condições de avaliar o que deu certo, o que deu errado e o que deu muito errado nesse novo quadro que foi instituído na Prefeitura, para poder, neste momento, dialogar, reivindicar e mudar a situação com relação à Prefeitura de São Paulo. Em 2003, e aí eu já peço aqui a primeira desculpa aqui para vocês, eu já estava no sindicato, já era da assessoria do sindicato, e eu usava óculos já naquela época. Só que naquela época eu tinha uma hipermetropia leve, uma miopia, na verdade, leve. Hoje, 12 anos depois, eu estou de óculos de novo e o meu óculos agora ele é multifocal, porque eu não enxergo patavina de perto e nem de longe. Então, às vezes, como ele é multifocal, eu vou ter que ficar fazendo assim para vocês para poder ver. Ou eu vou tirar o óculos para poder olhar para vocês melhor, para poder não trombar aqui na frente. Mas isso não é só uma brincadeira. Isso é para dizer que em 10 anos as coisas mudam, elas se alteram. E essas alterações são importantes, são fundamentais para entender o que a gente tem que fazer numa mesa de negociação que a gente tem que pleitear neste momento. Qual era a ideia em 2003? Vocês se lembram? Existia um nível básico na Prefeitura, ainda resquícios de uma formação, de um quadro, que vinha desde a época do Jânio, antes da Constituição já, que era um nível básico, que era dividido em diversas secretarias, com características próprias, com uma defasagem salarial brutal. Era naquela época, pós-governo Pita, sem na menor dúvida, a categoria que tinha o maior arrojo salarial. Existia necessidade, em 2003, de abono salarial para que pudesse chegar no mínimo. Era um absurdo isso, né? Em 2003, então, foi feita uma revisão e se criou o quadro de agente de apoio. E qual era a grande alteração do quadro de agente de apoio? O agente de apoio instituiu, e ele na verdade, aquilo que a gente chama de cargo largo. Então ele trouxe todo mundo do nível básico para este quadro de agente de apoio, para exercer diversas funções dentro da administração. Acabou com aquela especificidade que cada um de vocês tinha quando entrou na Prefeitura, que era em relação ao concurso público, eu vou ter que cumprir esta função. O cargo largo ampliou as possibilidades de exercício dessas funções e trouxe todo mundo para o mesmo quadro. E além disso, teve um reajuste salarial. Naquela época, um reajuste que, se não era o ideal, deu condições para a maioria dos servidores de ter um acréscimo, ou seja, diminuir a sensação de perda salarial. Não recompôs tudo. Vamos lembrar que em 2003 a gente tinha passado por Maluf, tinha passado por Pita, tinha 81%, tinha os 62%, tinha os 10%, tinha uma série de questões que estavam aí a demonstrar a necessidade de readequar o salário dos servidores. Só que
Essa iniciativa em 2003 trouxe, na verdade, uma questão nova e um problema muito sério para a prefeitura, que era uma dificuldade você instituir um quadro desse e uma mexida dessa sem mexer e sem formar e sem capacitar os servidores. Você criou um quadro de agente de apoio de nível básico para exercer uma gama ampla de funções, mas sem a necessária contrapartida da formação dos servidores. O que o Diese usou para pensar simulações de tabela? Nós fizemos algumas conversas com o SINCEP, mais especificamente com a Paula, com o Dr. Fernando, e pensamos alguns critérios para poder fazer as simulações. Bom, 2 critérios básicos que nós usamos. Um é você negociar a partir do que você tem hoje, tá certo? Da carreira que está dada, com as regras que estão dadas, e como é que a gente simularia numa negociação o que poderia acontecer para frente com a tabela de salários. Uma outra possibilidade seria, que também é bem possível que a prefeitura traga como elemento, a negociação que foi feita e, portanto, os critérios que foram adotados para os agentes de saúde, que saiu da carreira de vocês, que voltou para lá. Então, nós temos aqui 2 possibilidades diferentes e foi com isso que nós trabalhamos. Quero fazer uma ressalva. Isso são as tabelas. Eu usei para simular, para não ficar um monte de números, eu usei a tabela de 40 horas, tá certo? Porque a maioria da categoria tem 40 horas, então eu usei 40 horas. Portanto, quem não trabalha 40 horas, certamente essa tabela não corresponde, mas a gente, ao negociar, vai fazer para todas as jornadas. E uma outra coisa que também não está aqui nas simulações são essas vantagens pessoais que não tem como a gente incorporar numa simulação. Portanto, que as comparações que eu vou fazer aqui, nós estamos falando da tabela sem aquelas vantagens pessoais do tipo salário família, DA incorporado, isso tudo não está constando. Então, quando eu mostrar a diferença de um para o outro, essas coisas não estão aqui colocadas, porque a gente nem tem como, teria que levantar individualmente, certo? Então, pode não correr a diferença aqui apresentada entre uma possibilidade e outra, pode na prática não ser verdadeira para individualmente para vocês, porque vocês têm outras coisas que aqui não estão contempladas. Tudo bem? Então tá bom. Fazer as ressalvas, depois ninguém tem que falar, você falou que tinha uma diferença de 20% e no meu só deu 5%. Certo? Então tá bom. Pode ir. Bom, a última negociação que vocês fizeram, a última lei, ela é de abril de 2013. Então, nós partimos do pressuposto, isso, inclusive porque isso está escrito na lei, que todas as perdas até abril de 2013 estariam contempladas e divididas, parceladas naqueles reajustes que foram negociados. Então, nós temos aqui uma possibilidade que é você negociar a reposição da inflação, porque efetivamente teve perda, porque teve inflação em 2013 e 2014, é você, no mínimo, negociar a reposição desta perda inflacionária, que seria, então, do período de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2015. Por quê? Nós estamos, é a data de negociação de vocês. Tudo bem até aqui? Então, essa primeira tabela aqui, tá certo? Ela tem aqui as referências, é o padrão mais a gratificação de atividade, certo? Esses são os valores atuais que estão vigorando. Estão lá desde 2013. Aí,
Se nós considerarmos esse período de inflação, então, de maio de 2013 a abril de 2015, pelo índice que o DIEESE calcula, nós teríamos um acumulado de perda salarial de 15,87%. Certo? Então, essa primeira coluna aqui seria, para eu ter hoje, em 1º de maio, valores equivalentes ao que eu tinha lá em 1º de maio de 2013, ter o mesmo poder de compra, a tabela deveria ser esta aqui, certo? De 1.283 seria 1.487. Isso só para recolocar a inflação, a perda. Isso é perda comprovada, vocês tiveram essa perda. Tudo bem? Na lei daqui de São Paulo, na lei salarial de vocês, diz a lei que o reajuste pela inflação deve ser calculado pelo IPC da FIPE. Então, esse mesmo período que eu calculei aqui para o DIEESE, eu calculei pelo índice da FIPE, que é o que está na lei. E aí vocês têm uma perda acumulada de 12,67%. Portanto, se considerar o índice, o IPC, a tabela hoje deveria ser esta aqui. Então, de 1.283, hoje deveria ser 1.446. A gente vai falar um pouquinho sobre todo esse processo aí que aconteceu com o nível universitário, que aconteceu com a saúde, e para a gente avaliar o que será que vão apresentar para a gente, né, nesse processo, e ver, vocês devem ter ouvido falar, devem ter visto, alguns participaram aqui no sindicato dos debates que a gente realizou desde setembro de 2013, que foi o primeiro momento. Vou recapitular um pouquinho antes, a gente resgatar a nossa memória é sempre importante. A gente tinha uma série de compromissos, né, pelo qual o governo foi eleito, e a gente foi cobrar logo no começo do governo Haddad, em primeiro semestre de 2013, e esses pedia reajuste salarial para todo mundo, né? A gente tinha índices, a gente tinha índices gerais, cada categoria tinha um índice específico, mas a gente sempre trabalha com índice geral para depois negociar índice específico. E naquele momento, que foi no dia 29 de abril de 2013, a gente teve uma assembleia lá embaixo com alguns, estava tudo misturado, saúde, educação, nível básico, médio, universitário, e até aquele momento as negociações andaram no seguinte: o governo falou, nós vamos fazer um reajuste específico para o nível básico e para o nível médio, e esse reajuste específico e os demais a gente conversa depois. A gente passou em assembleia isso, aprovou que aceitasse, porque esse reajuste, depois de muita negociação, previa 71%, o número parece grande, 71%, mas para quem estava parado há 10 anos, que o máximo de aumento foi de R$ 418 para R$ 440 de início de carreira, e nesse período de 10 anos, a gratificação só veio, que a gente é contra a gratificação, mas era o que tinha para oferecer, naquele momento em 2011, que o serviço funerário ficou de fora, teve que fazer uma greve para entrar na gratificação, vocês lembram disso? A gente tinha R$ 440 de início, e aí conseguiu-se uma gratificação naquele momento eu não lembro, dava 300 e alguma coisa, né? Ela é 70% do padrão inicial. E aí, com esse reajuste, o 440 passou a ser, que foi de 418 a 440 em 10 anos, passou a ser 755 início de carreira. A GA, a gratificação, acompanhou, foi para 528, o total dava 1.280, por aí, né? Esse carreira. A GPP, que era o nível médio, foi um aumento de 42%, que também subia a gratificação de atividade deles. Eles passaram de R$ 645 para R$ 920 de início, e uma gratificação de R$ 650, que também antes era em R$ 408.
Esse foi o primeiro momento, a primeira negociação, a primeira campanha salarial nesse período de 2013 para cá. E aí ficou uma série de pendências dentro do protocolo de negociação. Nível universitário ficou sem nada, o nível, a saúde ficou sem nada naquele momento. Criou-se um piso para proteger os menores salários da prefeitura, inclusive aposentados, de R$ 1.132,50 para o nível básico. Quer dizer, aumentou o piso da prefeitura de 630 para 1.132,50 e criou-se um piso para o nível médio, que é 1.380. Que conta que é essa? Significa, é o padrão inicial mais 50% desse padrão, que é a primeira GA que a pessoa recebe quando entra na prefeitura e não tem avaliação. Então esse é o piso, ninguém pode ficar descoberto. Então esse piso foi estendido inclusive para as autarquias, para o HSPM, naquele primeiro momento. Aí nós tivemos as negociações seguindo dali para frente. Em setembro de 2013, o governo, depois de muita insistência, não tinha apresentado nada para a saúde, ele apresenta uma proposta para o nível universitário. Aí ele apresenta uma tabela, foi dia 6 de setembro, eu lembro que era uma sexta-feira, uma véspera de feriado, o feriado caía no sábado. Véspera do meu aniversário. Véspera do seu aniversário, aniversário patriota, 7 de setembro. E nesse 6 de setembro o governo apresentou e falou aquela palavrinha mágica. É remuneração por subsídio. Aí eu fico olhando assim para a cara do outro. E em subsídio, a gente sabia que tinha prefeito, os secretários, os vereadores recebem por subsídio, os subprefeitos, mas o que significa isso, né? A primeira coisa que a gente sabia é que ali incorporava tudo e não poderia ter quinquênio e sexta parte. E aí a primeira coisa que o Sindicep fez foi botar um jornal na rua dizendo: estão tirando o nosso quinquênio e sexta parte. Talvez vocês devem lembrar disso, né? Vamos para cima. E a proposta era realmente essa. A proposta era apresentar uma tabela, incorporar aquilo e os principais problemas que a gente tinha na carreira não iam resolver. A gente em nenhum momento, e várias vezes a gente fez discussões e assembleias do sindicato, a gente em nenhum momento fizemos debates, mas decidimos que sairíamos da mesa. Porque sair da mesa significa dar carta branca para o governo fazer o projeto que quiser e apresentar o que quiser na Câmara, e se ele tiver força lá, ele aprova o que quiser para os servidores. Só que infelizmente a gente não conseguiu construir uma unidade para que essas negociações pudessem avançar o suficiente, né, que a gente queria. Mas a gente conseguiu avançar muito, muito e muito. Para vocês terem uma ideia, quando a primeira coisa que a gente se preocupou foi com o quinquênio e sexta parte. Por quê? Hoje a gente tem uma carreira, a gente de apoio sabe, é uma carreira extremamente engessada. Vocês não conseguem do B1 para o B2, conseguem que 3 anos você vai para o B2. Depois disso, é uma série de cursos que ninguém tem disponibilidade para fazer, não são oferecidos para a prefeitura. Você tem que contar o tempo até 31 de dezembro do ano anterior, tem que dar 2 anos, e se faltar um dia de licença médica, uma F1, uma FJ, uma greve que teve alguma coisa, essa data base você tem que esperar já no ano seguinte, e de 2 anos viram 3. Então uma carreira aqui de 27 anos, ou de, não lembro se é 27, 25, ela vai demorar muito mais para você chegar no final dela. Primeiro, porque não te oferecem cursos. Segundo, ela depende de avaliação de desempenho, e a avaliação de desempenho pode ser um instrumento de perseguição. Os cursos podem ser um instrumento de perseguição e de privilégio. Um tem acesso, o outro não tem. Algumas secretarias podem ter, as outras não podem ter. E essa era o modelo de carreira que a gente tinha, não só para a gente de apoio, mas é o modelo do AGPP, era o modelo do nível universitário e era o modelo da saúde. Mas eu acho que a parte mais prejudicada nesse modelo é o agente de apoio. Ele tem menos acesso, ele tem menos poder político dentro das secretarias para conseguir ter curso, para conseguir ter dispensa para curso, né? Ele é o mais prejudicado. Nós não temos esse estudo, acho que valeria até a pena agora, no início da primeira mesa, pedir qual foi o índice de progressão das pessoas ao longo desses anos. Porque a gente sabe que ficaram estacionados. Ficou anos para se resolver a progressão e a promoção do nível para o outro. Muita gente entrou lá no B5, lá em 2003, ficou
7, 8 anos esperando para conseguir passar para o B6, se é que conseguiu, né? Então esse é o modelo. E a gente dizia lá para o governo, a única ferramenta, o único instrumento, mecanismo que o servidor tem, todos, né, é para o tempo passar e ele ter alguma vantagem, é o que inclui nessa sexta parte. Porque 5 anos a inflação come 30%, 20%, dependendo do período, e você tem pelo menos 5%. Resolve? Não resolve. Mas vocês estão tirando o único mecanismo que tem. Isso lá em setembro, outubro, novembro de 2013, depois janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Foi direto essa campanha se alongando. E esse único instrumento também tem uma coisa, que quando você faz 20 anos de prefeitura, você tem 16, 17%. Também não recompõe perda nenhuma, mas para quem está estacionado numa carreira que ele não consegue progredir, isso daí é o único mecanismo que ele tem para se salvar. Só querendo fazer um agradecimento, como a senhora já fez, só querendo agradecer que no começo da minha fala eu falei que em 2006 a gente começou essa discussão. Foi a Paula que iniciou, junto com o Leandro, Zé Alfredo e outros diretores que eu não lembro, porque a idade. Tinha o Diese que estava junto com a gente. A idade já estava, sabe? Tinha o Diese junto com a gente. Tinha o Diese junto com a gente nessa discussão. Só para colocar que desde 2006 que a gente está discutindo a revisão da carreira. Quer dizer, é um longo tempo, quer dizer, é uma luta que inicia no começo e para, tem uma continuidade. O Sérgio já falou das plenárias regionais, chamamento para o dia 5, e a gente tem que lembrar que a luta é de todos, e todos têm que estar na rua, como já falou, vai chegar um momento que todos vão ter que estar na rua questionando o governo, porque não pensem os senhores e as senhoras que vai ser apresentar um plano do governo e vai achar que está bonitinho, pronto, e a gente, em algum momento, a gente vai ter que pressionar o governo, e contamos com vocês nessa luta. Amanhã vocês vão colocar em prática tudo isso que eu apresentei aqui para vocês. Tudo. Então hoje à noite, ao invés de assistir a novela, vocês vão ler isso aqui. É legal, sabe por quê? Porque amanhã nós vamos dividir a turma em 4 grupos. Cada grupo vai ter uma pauta. E a gente vai dividir um tanto para ser trabalhador na mesa, outro tanto para ser o patrão na mesa, e o outro tanto para ser aqueles trabalhadores que ficaram lá embaixo na rua fazendo a mobilização, esperando a comissão de trabalhadores descer com a resposta. A ideia é Grupo Azul. Quem é Grupo Azul aí? O crachá. Nossa, crachá. Um crachá. Vai falar sobre a pauta remuneração. Grupo Verde. Quem é verde aí? Cadê o verde? Levanta a mão assim, ó. Vai falar sobre a pauta condições de trabalho. O grupo vermelho, levanta a mão. Vai falar sobre a pauta evolução funcional. Grupo laranja, levanta a mão. Vai falar sobre a pauta jornada de trabalho.
rua. Trabalhador conquista é na rua, não é com umbigo no local de trabalho. E aí a gente também tem que fazer com que todos os nossos colegas tenham o mesmo entendimento de negociação que vocês tiveram aqui, para que não haja nenhum conflito entre nós, porque se tem uma coisa que emperra é quando os trabalhadores não se entendem. Nessa última negociação que teve trabalhador que queria derrubar o caminhão de som, ficou gritando, chamando a gente de pelego, só que nunca aparece. Só aparece naquele dia, ainda querendo sentar na janelinha e dar tchau. A gente não vai dar espaço para esse pessoal. A gente tem que cada vez mais se organizar, estudar, fazer uma leitura profunda, grifar quais são as dúvidas, vir procurar a gente, tirar as dúvidas. Nós vamos fazer boletim. E esses boletins são informativos. Vai ser boletim específico do agente de apoio. E esse boletim específico é para ajudar vocês a ter o diálogo com os colegas de vocês no local de trabalho. É para colar nos murais. É para provocar debate na hora do almoço, do cafezinho, do trabalho, todo momento possível. Porque na simulação aqui, as 4 mesas terminaram em greve.